Nova todos os pelas nossas próprias forças. É o momento que nós precisamos entender e entregar nas mãos do Senhor e confiar cegamente, como um filho que confia no pai, sem nem saber para onde o pai está levando. Ele simplesmente sobe no colo do pai, entra no carro do pai, sobe na garupa do pai e vai. É assim que eu e você precisamos ser com Deus. Nós precisamos confiar cegamente que Ele está nos levando para o caminho certo, que Ele está guiando as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando tudo parece escuro. Nós precisamos continuar adorando o Senhor, porque Ele vai trabalhando na nossa vida, na minha e na sua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração nesta hora e vai falando com o Espírito Santo. Vai apresentando para Ele os motivos que te trouxeram aqui nesta noite. Vai apresentando ao Espírito Santo tudo aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono, o seu sossego, tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço na sua vida, tudo aquilo que tem colocado dúvidas, talvez até mesmo na sua fé. Vai apresentando ao Espírito Santo nesta hora. Vai dizendo ao Espírito Santo: sim, Espírito Santo, eu quero viver te adorando. Eu quero, Espírito Santo, caminhar na sua presença. Eu quero, Espírito Santo, não desviar dos teus caminhos. Eu quero, Espírito Santo, que esteja comigo todos os dias. Por isso, Espírito Santo, nessa noite eu quero rasgar o meu coração na sua presença, mais uma vez, porque eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Abre os braços. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, sua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Segura na mão de quem está perto de você agora. Juntos numa só voz, numa só alma, numa só canção, numa só oração, clamando ao Senhor através dessa canção. Vai dizendo ao Espírito Santo que você já vive os milagres. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que pedires ao Senhor, crendo recebereis. Crendo recebereis. Crendo recebereis. Então pedimos ao Senhor aquilo que temos que pedir ao Senhor, mas já crendo que já o recebereis. Já o recebestes. Vai crendo que você já recebeu a sua graça.
Vai crendo que você já recebeu o seu milagre. Vai crendo que você já recebeu a sua cura. Vai caminhando, adorando, louvando, buscando ao Senhor, mas crendo que você já recebeu aquilo que o Senhor prometeu na sua casa, na sua família, porque Ele prometeu: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então levanta-se como um homem e uma mulher de Deus nessa noite, para viver a abundância do Senhor na sua casa, para viver a abundância do Senhor na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida amorosa, na sua vida em todos os aspectos. Vai clamando o nome do Senhor, vai abençoando a sua casa, vai apresentando todos os nomes da sua família diante do nome do Senhor. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu vivo esses milagres na minha casa, eu vivo todos os dias, eu vivo milagres todos os dias, eu vivo promessas que eu nem mais pedia, eu vivo milagres todos os dias, eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te e sem eu perceber, você enquanto eu te adoro, você vai me curar. Canta a igreja de Deus. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te busco, o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber, tô sendo transformado. Assim, cura Jesus, cura Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Cura Jesus, cura Jesus. Canta isso, irmão. Cura Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Ergue os braços e adora ao Senhor. Adorarei, adorarei, adorarei.
solta a sua voz, meu irmão. Adorarei, oh, adorarei, ei, adorarei, adorarei, enquanto eu te adoro, canta. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te busco, sua mão opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você. Enquanto eu te busco, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Com os olhos fechados, qual é o seu impossível que você trouxe nessa noite? Vai apresentando ao Senhor em adoração, vai elevando a sua voz em adoração. Nós acabamos de dizer, mesmo se o Senhor não quiser curar, eu ainda assim te adorarei. Então levanta a sua voz em adoração ao Senhor nesta hora, e vai adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque a palavra nos diz: eis que é chegada agora a hora, e a hora é agora, em que Ele procurarão aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Então abre a sua boca, solta a sua voz, e vai adorando ao Senhor em espírito e em verdade. La manashuda la varele cantara la varele bara la bas rimana la suria la mana bara la varele bara la bara la bara la bara la bara rimana la bara la cantara la mandala la la bara la mana la bare la mana la varele bara la bas ruya la mana cantara la sia la mana la varele cura, Jesus, cura, Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estenda a sua mão e ore para que Deus abra os reservatórios do céu. Ó Deus Todo-Poderoso, te bendizemos pela tua palavra, Deus, que vai ser semeada. A sua palavra que não falha, que é viva e eficaz, ela é uma espada de dois gumes. Por isso, dai-nos a graça nesta noite, Deus, de entender e fazer a tua vontade, pelo poderoso nome
de Jesus Cristo. Cancelamos toda e qualquer ação do mal, para que a palavra de Deus possa produzir em nós o fruto necessário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, com a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Podemos assentar na presença de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: que bom que você veio, meu irmão. Agora você olha para ele e fala assim para ele: o sepulcro está vazio. Ele deu um sorriso para você, pelo menos, sim ou não? Mais ou menos? A maior notícia que nós podemos dar ou receber é que o sepulcro está vazio. Que Jesus veio, se mostrou e se revelou, e revelou o Pai a cada um de nós, cumpriu a sua missão, que é salvar a cada um de nós, através da sua morte e ressurreição. E se Ele ressuscitou, tudo é possível para Ele, não é verdade? Através da força do Espírito, a sabedoria da igreja nos ensina que a força do Espírito Santo queimou o santo sudário por dentro, e ele então ganhou o corpo glorioso e eterno do ressuscitado. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: é a melhor notícia, meu irmão, que eu poderia te dar. Mas eu rezava então e perguntava para Deus: por que a gente dá a melhor notícia para as pessoas e elas continuam desanimadas? Olha para a cara da pessoa que está do seu lado e fala para ela: você está com uma cara desanimada, um desânimo. Eu até imaginei que seria porque, como bons católicos que somos, né, viemos aí de uma maratona de missas, de oração, vigília pascual, e eu pensei assim, quando eu olhei o grupo e vi que caiu bem a média, né, não imaginei que é por causa do pregador, porque ninguém vem aqui por causa do pregador, é claro, né? Mas imaginei que era porque 4 dias indo para a igreja e voltando, hoje ninguém ia querer vir. Fala para o irmão do seu lado: ainda bem que você veio, benção. Mesmo dando a melhor notícia, as pessoas continuam desanimadas. Mesmo dando a maior notícia, a notícia que deveria entrar no coração e deveria fazer com que o coração ardesse de vontade de viver, de continuar lutando, de superar todas as expectativas, de vencer todas as batalhas, as pessoas ainda continuam desanimadas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: o que é que está desanimando você, meu irmão? E eu então fui rezar, e o Senhor falava para mim o seguinte: o povo tem problema demais, está muito atribulado. Nós vivemos hoje na pior tribulação que poderíamos viver. É tribulação de todos os lados, e quando você tenta ficar quieto, um pouco afastado, ainda vem a notícia da política, da notícia da guerra, a notícia mundial. Então está cheio de tribulações. As nossas famílias estão carregadas de problemas, problemas de relacionamento, problemas de comportamento, problemas de vícios, pessoas doentes. Quando não é isso, é pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas que buscam a saúde, não encontram aquilo que precisa para poder restabelecer sua saúde. Então existem muitas tribulações, muitos problemas. Quando não problema financeiro, as contas vão chegando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis.
Fala para o irmão que está do seu lado, a coisa está difícil. Está difícil. Mas mesmo recebendo a melhor notícia, a gente continua ainda nessa tribulação, nesse mar movimentado, nesse mar agitado que nós vivemos a nossa vida. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, hoje o Senhor quer te retirar, quer te levantar desse mar agitado. Amém? Todos me conhecem, aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio, sou servo e filho dessa comunidade. Aqui nessa comunidade eu tive um encontro com Deus, nasci de novo na água e do Espírito, e busco a cada dia mais entregar totalmente a minha vida, aquilo que eu faço, para esse Deus, em forma de gratidão, porque Ele merece o meu tudo. Amém? Sou casado, eu e a minha esposa, nós temos 4 filhos e 2 netinhos. Deus é maravilhoso, tem derramado muitas graças, mas não é por isso que eu não vivo tribulações, não vivo problemas. Eu pregava um retiro esse final de semana retrasado e dizia: eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida, não estou passando, tudo está em paz, tudo está quieto. Não, na verdade as tribulações são imensas, grandes. Talvez eu, pessoalmente, mas aquilo que está ao meu redor, a minha família, os meus amigos, as pessoas, passam por tribulações. Fala para o irmão que está do seu lado, todo mundo passa tribulação, irmão. Todo mundo. Mas se você está com a sua Bíblia, vamos pegar a palavra de Deus para poder dar direcionamento nessa noite, direcionar a nossa meditação. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Se você conhece ele, fala para ele: como é que você vai vencer a tribulação sem Bíblia, meu irmão? Se você não trouxe a Bíblia, escuta com muita atenção. No capítulo 14, versículo 23, o Senhor diz assim: feito isso, subiu à montanha para orar na solidão. E, chegando à noite, estava lá sozinho. Entrando já a boa distância das ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Dá um beijo no rosto de Deus. O Evangelho então hoje nos coloca dentro dessa barca agitada. Todos nós estamos nessa barca agitada. E o Senhor vai dizer que no comecinho do Evangelho, que mandou os discípulos ir no barco. Sim ou não?
Sim ou não? Muito bom. Ele mandou os discípulos ir no barco. Significa que mesmo que você obedeça a Deus, mesmo que você trabalhe para Deus, mesmo que você esteja servindo e esteja fazendo aquilo que é a vontade dele, não significa que você não vai ter tribulações na sua vida. Amém? Glória a Deus. A barca está no meio do mar, açoitada pelas ondas, o vento é contrário. Eles obedeceram, mesmo assim enfrentaram a tempestade. Meus irmãos, enquanto os discípulos remavam, Jesus estava no monte, a palavra vai dizer. E ele então sobe o monte, a primeira lição que ele quer nos dar, ele reza sozinho, amém? Isso significa que aqui no grupo de oração rezar é muito bom, você ir à missa é essencial e não deve deixar de ir, mas você precisa ter uma oração pessoal. O primeiro passo então para você enfrentar as tribulações, você precisa ter um momento de oração pessoal. É você e Deus. Como é que você vai ter intimidade com Deus? Através do momento de oração, você e Deus, rezando ali, lá na sua casa, no seu momento. Ah, mas é muito tempo, é muita coisa que eu tenho para fazer. Arruma um tempo, bate no ombro do irmão do seu lado e fala para ele: arruma um tempo, meu irmão. Precisa ser quanto tempo? 5 horas, 4 horas? Não. Que seja um tempo de qualidade, que seja um tempo de intimidade, você e Deus, porque você vai começar a rezar e falar com Ele, e a partir do momento que você começa a rezar, você vai começar também a escutar a voz dEle, e quando Ele falar com você, quando Ele começar a te guiar, quando Ele começar a te dar a direção da sua vida, você vai escutar a voz dEle e vai entender, é Deus que está falando comigo, amém? Bata no seu peito e diga: eu quero escutar a voz de Deus e ter intimidade com Ele. Está dizendo que Jesus estava no monte rezando. Jesus não estava distraído, Jesus não estava indiferente, e Ele não está indiferente aos nossos problemas, porque muitas pessoas pensam: cadê Deus? Nas horas da dificuldade, na hora do problema, na hora da tribulação, na hora da dor, cadê Deus? As pessoas pensam. Não, Deus está no monte lá, Ele não é indiferente, Ele estava intercedendo por você, amém? Uma vez a pessoa perguntou assim para mim: como é que Deus me defende? Como é que Deus me defende de tudo aquilo que é ruim e quer destruir a minha vida? Eu falei, lá na carta de São João, na primeira carta de São João, vai dizer que Ele está diante do Pai, mostrando as chagas e dizendo: eu morri por Ele. Defende Ele, atende Ele, cuida dele. Vê como é que vocês estão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: nem isso te anima, meu irmão? Pelo amor de Deus, hein? Jesus, eu estou falando para vocês que Jesus está diante de Deus Pai, mostrando as chagas e falando: aquela minha filha, aquele meu filho, não deixe a desgraça entrar na vida dele, porque eu morri por ele. Não te esqueça dele, não desista dele, salva ele, resgata ele. É o Senhor que está diante de Deus fazendo isso com você, por mim e por você. Ele não está distraído. Quando os apóstolos estavam ali na barca, estavam com a tempestade, exatamente como a gente está na nossa vida, a gente começa a pensar: cadê Deus? Ele está intercedendo por cada um de nós, amém? Glória a Deus. Bata no seu peito e diga: Ele está intercedendo por mim. E então, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, no momento mais escuro, Deus tem um tempo para agir na nossa vida. Deus tem o tempo dele. Só que nós estamos pensando sempre no tempo nosso. A gente quer as coisas para ontem, imediato. Apertou um botão, acontece. E é por isso que às vezes a gente não espera o tempo de Deus. E Ele então, a palavra vai dizer que Ele chega no momento mais escuro, no momento mais difícil, no momento que aqueles discípulos estão todos apavorados, assustados ali. Ele chega. E o que os discípulos fazem?
É bem assim que a gente faz também. Eles falam assim: é um fantasma. Estão assustados. Eles pensam assim: é alguma coisa que vai piorar a situação. Eles ficam assustados, eles ficam pensando: meu, e agora? Além do morrer afogado, um fantasma aparece para a gente. É ou não é assim que acontece na nossa vida? Quando a gente está começando, parece que vai, olha, o vento parece que vai parar. Não, daí daqui a pouco aparece uma coisa pior ainda. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite e depois nessa semana, você recebendo essa notícia, o Senhor ressuscitou, o sepulcro está vazio, você precisa encher o seu coração de força, de fé, de vontade, de garra para lutar, porque tem jeito. Fala para o irmão do seu lado: tem jeito. Mesmo para você, se você conhece ele, fala para ele: mesmo para você, tem jeito. Deus nunca chega atrasado. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, você que está anotando aí, acontece um velório, um jovem morre, único filho da viúva. Acontece o velório o dia inteiro, ou à noite. A esquife já sai, o velório já sai para o enterro. Todos aqueles que estavam ali acreditavam: não tem mais jeito. Mas Jesus sai de outra cidade a 140 quilômetros de diferença. Quando eu começo a estudar esses detalhes, eu fico imaginando: Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele sai dali quase 140 quilômetros, vai caminhando na direção contrária. O morto vem vindo para ser enterrado. Quando chega na porta da cidade, Jesus olha para aquela multidão chorosa, já desistiu da vida, toca na esquife e fala para o jovem: levanta. E o jovem volta à vida. Não só o jovem volta à vida, mas volta à vida também a esperança daquela viúva que tinha perdido. Meus irmãos, eu vim aqui nessa noite para dizer para você: mesmo que você olhe para a situação da sua vida, mesmo que você olhe para os problemas, para as dificuldades, para o vício, para as tormentas que querem destruir, o Senhor vai chegar na hora certa para acalmar essa tempestade na sua vida. Quantas vezes você já confundiu a ação de Deus com uma ameaça? Talvez é por isso que vocês demoraram tanto a aplaudir, que é mais complicado, né? Lancei uma profecia aqui em nome de Jesus e vocês parece que ainda estão meio no sepulcro ainda. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: acorda, irmão. As pessoas pensam que é uma ameaça. Os planos de Deus parecem uma ameaça, e é por isso que eles falam: é um fantasma. Mesmo que eles estão vendo Jesus andando em cima das águas, eles pensam que é uma ameaça. Eles pensam que é uma coisa ruim que vai acontecer. É que nem com uma criança. Vocês que têm filhos sabem. Fala para uma criança assim: espera um pouquinho que eu já vou te atender. Para você ver como é que acontece. Ela esperneia: mas por que eu tenho que esperar? É desse jeito que acontece com a gente. A gente vai lá, faz uma oração, pede para Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso disso. Aí você levanta e fala: já fez? Já aconteceu? A mesma coisa você faz. Fala para o irmão que está do seu lado: espera, meu irmão, espera no Senhor. Quando a verdade, ele estava se aproximando. Como Deus se aproxima de nós? Como é que Deus se aproxima de nós? Ele se aproxima no momento mais difícil. E aqui tem uma coisa muito interessante. Ele vai dizer uma palavra de ordem: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: coragem, não tenhais medo. Eu vou dizer uma coisa para você: eu vim aqui para falar exatamente isso para você. Se você está vivendo tribulação, problemas, dificuldades, problemas de enfrentamento, problemas de relacionamento, eu digo para você, meus irmãos, isso é terreno para milagre. É porque Deus está preparando coisa grande, está vindo coisa grande para você. Levanta a mão e toma posse e diz: está vindo coisa grande na sua vida. Não desanime. Não é hora
hora de desanimar. Não é apenas identificação, esse sou eu. Não, quem está falando sou eu, é o Senhor, é o Deus Criador de todos. É o mesmo Deus que apareceu para Moisés, e na sarça ardente ele diz, sou eu sou. É o mesmo Deus, a promessa vem dele. Fala para o irmão do seu lado, acredita, bênção. Quando ele vai dizer, Pedro começa a andar nas águas. Mas antes de Pedro andar, ele fala uma coisa muito interessante. Lá no versículo 28, ele fala assim, Senhor, se és tu, olha a audácia de Pedro. Senhor, se és tu, manda eu ir andando nas águas. Fala para o irmão do outro lado, você tem uma cara de Pedro, irmão, igualzinho. E ele então começa andar pelas águas. A sabedoria da igreja diz que ele andou mais ou menos 40 passos em cima da água. Você sabe o que é isso? 40 metros, aqui deve ter 20, mais ou menos o dobro dessa igreja aqui, andando em cima das águas. E Pedro andou e começou a caminhar, Ele chega perto de Jesus e o vento começa a redobrar. É a hora do milagre. É aquilo que eu estou falando para você. Não desiste não, porque está redobrando o vento. A situação parece que não tem mais solução. É hora do milagre. É hora do milagre. É terreno para milagre. Presta atenção que eu vim falar para você nessa noite. É terreno para milagre a sua vida. É terreno para milagre. É terreno para testemunho. Olha o quanto de testemunho que Deus pode tirar da sua vida, da sua história. Quando Pedro chega perto de Jesus, ele diz para ele, e começa a afundar. Pedro começa a afundar. Você sabe por que o mar começa a engolir Pedro? Aqui na Bíblia o mar significa o maligno, significa a ação maligna nas nossas vidas. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, não é somente andar sobre as águas, ele está dizendo, eu piso sobre todo o mal que quer atingir a minha vida. Vai, bate o pé aí, bate o pé e fala, eu piso sobre todo o mal na minha vida. Força, fala de novo, eu piso sobre todo o mal na minha vida. Quando Pedro chega perto de Jesus, e aqui é algo maravilhoso, meus irmãos, ele chega perto de Jesus, ele começa a ver os ventos, ele tira o olhar de Jesus e começa a afundar. Pedro era pescador, sim ou não? Sim ou não? Pedro sabia nadar, sim ou não? Pedro já tinha nadado em tempestade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pedro era pescador de mar. Pedro não tinha problema com o mar. Se ele por acaso se afundasse ali, que tinha problema nenhum. E aqui a igreja ensina um segredo maravilhoso para cada um de nós. Quando ele começou a caminhar com Jesus, ele abandonou a vida velha. E abandonando a vida velha, agora ele olha para Jesus e diz, Senhor, é só o Senhor que pode me salvar. Eu digo uma coisa para vocês, o dia que você conseguir fazer isso, olhar para Jesus e falar, só o Senhor pode me salvar, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Porque na hora que Pedro grita e fala para ele, Senhor, salva-me. Mesmo sabendo nadar, mesmo contando com todos o que ele tinha de conhecimento, ele não queria mais saber de nada, ele queria que o Senhor salvasse ele. Isso é oração de milagre, meus irmãos. E é por isso que as pessoas que têm uma experiência com o ressuscitado, realmente entende, conhece, escuta a voz dele, sabe, não quero mais lutar com as minhas forças, não quero mais lutar com a minha inteligência, não quero que eu seja mais que ninguém, não, eu quero que o Senhor me salve. Bata no seu pé e diga, eu quero que o Senhor me salve. Ele começa a afundar, e na hora que ele estende a mão, salva-me, não é oração longa, é oração sincera.
Imediatamente Jesus estendeu a mão. O texto tem o cuidado de dizer, e imediatamente ele estendeu a mão. Ele não ficou demorando. Deus não chega atrasado. Deus não erra. Mas hoje nós não esquecemos disso. Esquecemos que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Estenda as suas mãos para o lado da sua casa agora. Diga: o Senhor tem o controle de toda a minha família. O Senhor tem o controle de tudo o que acontece na minha casa. O Senhor tem o controle de toda doença na minha casa. O Senhor tem o controle de todo vício na minha casa. O Senhor tem o controle de todo problema financeiro na minha casa. O Senhor tem o controle de toda confusão que entrou na minha casa. Eu hoje coloco tudo da minha vida, toda a minha casa, toda a minha família no controle do ressuscitado. Amém. Ele não diz, o texto não diz que ele esperou. O texto não diz que fez Pedro sofrer mais um pouco. Ele não diz que Jesus, na hora que Jesus pega na mão de Pedro, levanta ele das águas, diz para ele: eu te avisei, eu falei para você não fazer isso. Não, Jesus olha para ele e diz: por que duvidaste? Por que você está duvidando? Os irmãos, a dúvida coloca uma barreira entre a graça de Deus e as nossas vidas. A palavra de Deus hoje nos diz exatamente isso. Tira a dúvida do teu coração. Encha o teu coração de fé, para que você possa também caminhar sobre as águas. Essa é a promessa. Não é só Pedro que vai caminhar sobre as águas, é cada um de nós aqui nessa noite. São cada um de vocês. Mesmo que a tribulação é grande, tem coisa grande chegando para cada um de nós. Amém? Agora segura um homem com medo. Jesus está segurando a mão do homem com medo, de cada um de nós, e diz: homem de pouca fé. Mas presta atenção numa coisa. Ele não está falando sem fé, ele está falando pouca fé. Porque às vezes as pessoas precisam falar assim: eu nem sou assim tão especial, eu nem sou tão assim religioso, Deus tem que cuidar das coisas dele lá. Não, pouca fé. E mesmo assim Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: sai daqui e vai para aquele lugar. Ele não disse para Pedro que Pedro estava sem fé, ele disse que ele tinha pouca fé. Pouca fé ainda é fé, o suficiente para te fazer andar sobre as águas, o suficiente para fazer a cada um de nós pisar sobre tudo aquilo que está tentando destruir as nossas famílias, as nossas vidas, a nossa vida financeira, o nosso mental, a nossa mente, destruir os nossos pensamentos, tirar o ânimo, tirar a vontade de viver. Já é suficiente. Fala para o irmão que está do seu lado: a sua fé é capaz de fazer o impossível acontecer. E o interessante, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu fico imaginando, Pedro andou tudo isso, chegou lá pertinho. O que é que eles conversavam na volta? Porque Jesus voltou para a barca. Pedro andou de novo sobre as águas. Ou Jesus carregou Pedro no colo? Imagina você aí a cena. Jesus vai lá, pega na mão do Pedro, levanta ele e faz o que com Pedro? Sai arrastando na água. Pedro andou de novo sobre as águas. Isso quer dizer para mim e para você, mesmo que você tenha vacilado em algum momento,
você vai voltar a andar sobre as águas. Amém? Amém? Feche seus olhos, põe a mão perto do seu coração. Se permita fazer essa experiência com Jesus, o ressuscitado, caminhando sobre as águas, sobre tudo aquilo que é ruim na sua vida. Hoje Ele passa sobre as águas da sua vida e te diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Peça para o Senhor tirar do seu coração hoje todo medo. Medo de enfrentar aquilo que é plano de Deus. Em quantos lugares eu vou pregar e as pessoas: mas eu não vou fazer retiro não, porque eu tenho medo de não dar dinheiro. O Senhor do ouro e da prata, Ele tem o controle de todas as coisas. Se o Senhor te pede para você dar um passo na sua fé, não tenha medo. Hoje, nessa noite, peça para Ele tirar esse medo que trava o seu coração, que trava as graças de Deus te alcançar. Permita, vai falando: Senhor, tira esse medo de mim, tira esse medo, tira esse medo. Eu quero crer no impossível, Senhor, no impossível. O Senhor é o Senhor dos impossíveis. O Senhor venceu a morte. Vai dizendo isso para Ele, vai falando. É você e Ele agora. Fala para Ele: o Senhor é o impossível. O Senhor conhece todos os meios, todos os caminhos, todas as formas. O Senhor entende de tudo, o Senhor sabe tudo, Senhor. Diga para Ele: eu não sei, Senhor, eu não sei como é fácil, eu não conheço, eu não tenho entendimento de como é que preciso fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe aonde eu preciso curar dentro de mim, para eu me libertar desse vício que me aprisiona. O vício da mentira, o vício da pornografia, esses vícios malditos. Fala para o Senhor sabe, o Senhor tem controle, o Senhor é poderoso. Diga para Ele isso. O Senhor conhece os meios, o Senhor tem o entendimento das palavras de ciências que precisam ser ditas para poder entrar no coração das pessoas e mudar a história. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor conhece. Você que precisa conversar com alguém, o Senhor me mostra uma pessoa precisa de ter uma conversa muito séria com alguém. Hoje o Senhor está te dando esse dom da sabedoria, para você poder ter palavras sábias, para não machucar e nem ser machucado nessa conversa, porque esse é o seu medo. Você está com medo de machucar e ser machucado. Vai dizendo isso para Ele. Permita Deus fazer isso. E se você está desesperado, meu irmão, se você está desesperado, porque tem muita gente desesperado, estende a mão para o Senhor e diga para Ele: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, me tira desse mar que quer engolir a cada um de nós, me retira, faz com que eu caminhe sobre aquilo que quer me destruir, cumpre as suas promessas. Vai pedindo isso para Ele, vai pedindo, não para de pedir, não para, fala com Ele, fala, isso. Grite para o Senhor: salva-me. Grite para Ele: salva a minha família, Senhor. Não permita que o mal escarneça e zombe da minha família. Não permita nessa noite. Fale com convicção, com coração, com quem está desesperado, e diz: Senhor, salva-me, Senhor. Salva a minha família, Senhor. No Teu tempo, Senhor. No Teu tempo, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Fala isso para Ele. Não perca a esperança. A palavra diz: a esperança não engana.
O Senhor não engana ninguém. Eu não vim aqui para enganar ninguém, eu vim aqui para dizer aquilo que é a verdade, porque Ele diz: eu sou a verdade. Ele não veio te enganar, não, Ele veio te retirar, Ele veio te salvar, Ele veio te tirar desse mar que está te engolindo. Não duvide, faça isso agora. Admita como Pedro, que sabia nadar, que conhecia o mar, que entendia todas as dificuldades de estar no mar, e mesmo assim ele quis que o Senhor o salvasse daquele mar, e ele voltou andando. Fica de pé. Isso. E a palavra diz, ainda de olhos fechados, se você pode, a mão perto do seu coração. E a palavra diz que quando eles entraram na barca, todas as pessoas em volta começaram a adorar o Senhor e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aquilo que você está vivendo hoje é terreno para milagre. E no tempo de Deus, o milagre vai chegar. E você e as outras pessoas em volta vão poder dizer: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é um Deus que realiza o milagre. Não perca a sua fé. Feche seus olhos, faz da canção a sua oração e canta para Ele: quando estou em alto mar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Repete para o seu coração, convence: porque tens medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Pegue os seus braços e diz: acalma. Bem forte, solta a voz: acalma minha tempestade. Reza: acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar que a tempestade vai acalmar. Quero convidar aqui na frente somente as pessoas que passam por essa tempestade e que dizem exatamente isso: eu estou desesperado. Não tenha medo, eu estou desesperado, Senhor, salva-me. Isso, pode vir. Queremos rezar por você. Quero convidar também as pessoas que estão enfrentando o vício, a escravidão do vício. Você pode sair do seu lugar, porque o Senhor hoje fez a cada um de nós caminhar sobre as águas, e nós vamos caminhar sobre este mal e pisar na cabeça da serpente e dizer: não tem autoridade sobre a minha vida. Acalma minha tempestade. Ergue os seus braços.